Senhor Deus, nosso Pai, no nome santo e precioso de nosso Senhor Jesus Cristo, nós te rendemos graças por sua infinita bondade, pela misericórdia oferecida a cada um de nós, a salvação gratuita para todo aquele que pode crer e tomar esta salvação. Rogamos que o Senhor perdoe as nossas fraquezas e falhas e encha-nos com teu Espírito Santo. Que esse Espírito Santo, que é o revelador da sua palavra, possa descer e revelar-se a cada um de nós a sua presença, com verdadeiros olhos espirituais, que possa ver nitidamente, não uma miragem, nem enxergar ofuscamente, mas aquela visão nítida, como quando aquele servo de Eliseu não podia ver, que era maior os que estavam com ele do que o inimigo que estava ao redor. Ele não podia ver, até que o profeta clamou e o Senhor abriu aqueles olhos, e então ele pôde estar tranquilo na sua presença. Que ao vermos a abertura da sua palavra, a revelação, a simplicidade, que isso possa confortar os nossos corações e nos manter na humildade, simplicidade da sua manifestação. Abençoe a cada um aqui presente, Pai. Os irmãos que não puderam estar aqui, cada um que está ouvindo através da internet, que a sua graça abençoe cada coração. Fale conosco, nos abençoe. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, meus irmãos. Vamos à nossa leitura então. Lucas capítulo 2, versículo 1 até o 14. Então, os nossos irmãos que estão nos ouvindo através da internet, boa noite, Deus abençoe a cada um de vocês.
muito obrigado pela vossa companhia. Que a graça e a bondade de Deus seja multiplicada em nossos corações. Lucas capítulo 2, versículo 1 ao 14. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto, para que todo mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Quirino presidente da Síria, e todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu também José da Galileia, da cidade de Nazaré, a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias que ela havia de dar à luz. E deu à luz a seu primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. Eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis que vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos será por sinal: o achareis envolto em panos e deitados numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Amém? Deus abençoe. Pode se sentar. Vamos deixar como título, está mencionado no versículo 7, nenhum lugar para Cristo. Quando chegaram na cidade, não acharam lugar, então foram para uma estalagem. Então, nenhum lugar para Cristo. Desejo ler algumas escrituras do Velho Testamento. Como sabemos, conhecemos a criação de Deus, como Deus se manifesta para trazer um plano de salvação, de redenção. Ele criou o homem, nós sabemos, o homem envolveu no pecado, teve algumas coisas que Deus ordenou na lei, e aquilo estava apontando para a obra que Deus realizaria e se manifestaria para junto do seu povo. Então, quando nós olhamos para isso, algumas coisas concernentes à salvação, olhando desde a criação até a manifestação de Deus descendo
dos céus, se tornando o nosso parente redentor, para manifestar algo tremendo, maravilhoso, que está escondido aos olhos dos sábios e entendidos. Porque muitas vezes, se Deus não nos ajudar, conforme o Senhor Jesus o disse, quando o Espírito Santo vier, Ele vos guiará em toda a verdade. E não podemos estar caminhando na verdade se estamos vagando em meio a uma confusão. E o pior que muitas vezes aquilo que é confuso na mente das pessoas concernente às manifestações celestiais, as manifestações do poder de Deus, se Deus não esclarecer, e nós vamos estar conscientes que aquilo está correto, mas aquilo não condiz com a palavra, então nós estamos em uma confusão. E o tempo que nós estamos vivendo é um tempo de confusão. Então eu desejo que nós venhamos a tentar nesta noite, para dentro de nós mesmos, e ver se há um lugarzinho para Cristo. Irmão, mas claro que tem. Eu venho à igreja, eu oro, eu canto, eu glorifico a Deus. Isso é bom. O povo de Israel, eles louvavam, glorificavam a Deus, mas quando Deus se apresentou na forma de Redentor, Deus em carne humana, eles não puderam conhecê-lo, e ele expressou: vós me honrais de lábios, e o seu coração está longe de mim. Então nós conhecemos esta obra de salvação, de manifestação de Deus em carne humana, a ponto que, depois da queda, o homem se tornando escravo do pecado, sabemos de uma nação eleita por Deus, a qual é Israel. E através da caminhada de Israel, Deus prefigurou tudo o que ele ia fazer através do Novo Testamento. Então vamos ver algumas coisas, alguns versículos, no qual Deus disse a Moisés, mostrou a Moisés, como Deus mostrou até mesmo a Moisés onde estaria o nome de Deus para adoração, verdadeiramente. Mas não é esse lado que nós vamos entrar, no nome de adoração, mas nós vamos entrar em outra parte desse parente redentor, na qual Deus o destacou. Talvez muito simples, não daria para ver com olhos humanos, mas por ser o assim diz o Senhor da palavra de Deus, nós podemos crer. Então, depois da escravatura, Israel escravizados, e Deus mostrando estes pequenos símbolos, no qual aqui nós vamos estar olhando apenas um. Êxodo capítulo 12, versículo 1 ao 3. E falou o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo:
este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel: ao 10 deste mês, tome para si um cordeiro, segundo as suas casas, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Amém? Êxodo, capítulo 13, versículo 1 ao 4. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: santifica-me todo primogênito, o que abrir toda a madre entre os filhos de Israel, de homens, de animais, porque é meu. Moisés disse ao povo: lembrai-vos deste mesmo dia em que saíste do Egito, da casa da servidão, com mão forte. O Senhor vos tirou daqui. Portanto, não comereis pão levedado. Hoje, no mês de Abibe, vós saís. Amém? Então, é só para nós estarmos olhando dentro desse plano de redenção, o que Deus estava prefigurando. É certo que hoje nós, pelo que a palavra de Deus diz, nós estamos vivendo na era de Laodiceia. É certo que a era de Laodiceia morreu para o eleito, porque ele saiu de dentro da era de Laodiceia. Mas o profeta diz também que a era de Laodiceia, ou seja, os pentecostais, eles viverão até o rapto. A noiva será tomada no arrebatamento. Mas não é dentro disso que nós vamos trabalhar. Nós vamos voltar, porque hoje nós estamos vivendo a esta era, como o irmão Brana disse, a era mais corrupta. Então você olha a corrupção que nós estamos vivendo no sistema político. De igual maneira, a corrupção dentro do sistema religioso. Quem vive dentro da corrupção não vê a corrupção, ele faz parte dela, ele é manipulado por ela. Quando sai fora, então ele vai entender. Hoje, na situação que nós estamos vivendo de seres humanos, ainda falando natural, onde as pessoas vivem burlando as outras, você olha, a corrupção, ela não está só lá em cima na política, ela está dentro de uma firma, muitas vezes feita pelos próprios funcionários que trabalham dentro da firma. É corrupção dentro das repartições sociais, em todos os tipos que você olha. E muitas vezes nós nem paramos para olhar nós mesmos, que às vezes somos trabalhadores que trabalham dentro de um comércio, de um supermercado, de uma construção civil, seja ela qual for a repartição, que a pessoa trabalha, sempre ele acha uma maneira de pegar algo do patrão e levar para casa,
com aquele pensamento: ó, o patrão ganha bem e isso aqui está sobrando. Não, ele está corrompendo aquilo, né? Muitas vezes nós corrompemos a nós mesmos com os nossos pensamentos, porque nossos pensamentos foram corrompidos pelo pecado. Então isso faz parte do gênero humano, e a maneira de escapar disto é somente com o novo nascimento. Agora, esse novo nascimento, como é que nós vamos olhar para ele agora? Então, dentro dessa era corrupta de pensamentos religiosos que roubam a mentalidade espiritual das pessoas, e muitas vezes nós vamos pela razão e não pelo que Deus mostra. Fazemos conjecturas e aquilo começa a afastar Deus de nossas vidas, porque são pensamentos humanos. Então temos que avaliar tudo que nos é ensinado, seja de quem for, que nós ouvirmos. O irmão Branham disse que tem que combinar com a Bíblia 100%. Se aquilo não combina com a Bíblia, então é doutrina de homem. Então, começamos a olhar dentro disso. Nós conhecemos que Deus desceu dos céus, Ele criou um genes, colocou no ventre de Maria, o grande Criador, agora fazendo parte da sua criação. E nós sabemos que isso é verdade. Então o irmão Branham disse na mensagem à era da igreja, a era de Odisseia, né? Me perdoe. Ele disse no parágrafo 68: o princípio da criação de Deus é isso que o Senhor Jesus diz que Ele é. Porém, estas palavras não significam exatamente como soam para nós. O fato de tomá-la da maneira como soam tem feito algumas pessoas, na realidade, multidão de pessoas, pensarem que Jesus foi a primeira criação de Deus, fazendo-o menor do que a divindade. Pois esta primeira criação criou todo o restante do universo e tudo quanto ele contém. Porém, isso não é correto. Você sabe que isso não se alinha com o restante da Bíblia. As palavras são: Ele é o originador ou tutor da criação de Deus. Sabemos com segurança que Jesus é Deus. Ele é o Criador. João, capítulo 1, verso 3. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. E Ele é aquele que é dito em Gênesis 1: no princípio criou Deus os céus e a terra. Parágrafo 69. Veja, não há dúvida que Ele é o Criador. Ele foi o Criador de uma criação física concluída. Amém? Certamente podemos ver
o que estas palavras significam. Qualquer outra interpretação significaria que Deus criou Deus. Como poderia Deus ser criado quando Ele próprio é o Criador? Há coisas que parecem difíceis de ser entendido, principalmente quando pegamos a este ponto, né? Porque nós professamos e cremos que Jesus é Deus, mas como pode Ele ser Deus? Ele criou Ele mesmo? Então o profeta esclareceu: Ele é o originador e o autor da criação. Ou seja, a partir dele se originou tudo que foi criado. Quando voltamos em Gênesis, quando Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, vamos relembrar o que isto significa. O que é isso? Porque a partir desse passamos, o qual é a origem humana, a origem do homem, nós sabemos que Deus pensou na sua mente eterna que Ele seria um Salvador. Como Ele salvaria se Ele é Espírito e Ele é o grande Eloá, aquele que existe de si mesmo? Então Ele estava só na eternidade, e Ele desejou ser um Salvador e um curador. Como Ele faria isso? Não tinha quem Ele salvar. Como Ele faria? De que maneira? Então Deus se viu em uma forma física, humana. Daquela forma Ele seria o Salvador. Então, quando Ele o viu como um homem, Ele viu os homens feitos daquele jeito. Então nós sabemos que Deus é Espírito, e Gênesis 1, Ele criou o primeiro homem, que foi o homem Espírito. Mas o Espírito, a gente não vê, porque Ele é Espírito. Então Deus disse: conforme a nossa imagem e semelhança. A imagem é o que se vê. Então Deus tomou do pó da terra, fez o homem, pegou aquele espírito e colocou naquele homem. Então nós temos ali a junção, a união de dois elementos: um elemento espírito e um elemento carne, pó da terra. E assim Deus havia visto. Então, quando Ele disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, era a semelhança de seu espírito e a semelhança, a imagem na qual Deus seria visto. Então, nessa criação de Deus, onde principiou, originou em Cristo toda a criação de Deus. Então, se Ele estava em Deus, se estava originado em Deus, a partir de aí, todas as coisas foram feitas por Ele, conforme João capítulo 1, versículo 10. Ele estava no mundo, e o mundo foi feito por Ele. Então nós, vendo Jesus agora, que é o Deus eterno dentro da sua criação, nascendo através do ventre feminino, se tornando carne como a cada um de nós, pela via
feminina como cada ser humano nasce, para que ali ele tirasse o pecado original, que foi o sexo. Por isso ele não nasceu do sexo. Então ele foi providência divina. E se ele é providência divina, agora nessa criação física de todos os elementos naturais, espirituais, você olha a natureza, olha o mundo cosmos, toda essa criação criada por este poder sobrenatural de Deus, até ele submeter-se à sua própria criação, manifestando-se como o parente redentor, manifestando-se como oferta substituta para morrer por cada um de nós. Então, se ele é o princípio da criação, vamos olhar, ver como Deus se destaca em seu plano de revelação por meio da sua palavra. Quando ele criou o homem, macho e fêmea, ele os criara. Então nós sabemos que a parte feminina estava em Adão. Deus o adormeceu e tirou aquela parte feminina, a qual veio trazer a origem do pecado, para que Deus pudesse manifestar-se Salvador. Então vem, a partir de aí, o mundo do pecado e a população crescendo, Deus mandando os seus profetas, até que nós deparamos com Israel preso no Egito. E quando chega o ano da libertação, que Deus vai os tirar dali, então Deus disse que ali está um novo começo. Esse mês o será o primeiro mês do ano, está originando uma nova ordem, um estabelecimento dado por Deus para ser cumprido. E até mesmo depois que saíssem do Egito e chegassem em sua terra natal, eles tinham que celebrar aquela festividade, que era em louvor e honra a Deus. E Deus o disse que era para eles fazerem aquilo em memorial de quando foram escravos no Egito. Mas todo o primeiro mês do ano, eles tinham que subir a Jerusalém, que era o mês de Abib, o primeiro dos meses do ano, e cultuar a Deus, oferecendo o cordeiro, que era a festa, o holocausto a Deus. Então, olhando para este primeiro mês, vamos ligar o pensamento com o que disse o profeta, que Jesus é o princípio da criação de Deus. Então agora isso está apontando para uma nova criação espiritual. Quando Deus nasce pela via feminina, se torna um homem, ele está trazendo um novo princípio espiritual,
que deve causar em nós um novo nascimento. Porque ele nasceu do Espírito de Deus, nós nascemos do sexo, mas através do nascimento do Senhor Jesus é proposto a nós nascer de novo. Daqui a pouquinho então nós chegaremos nesse nascer de novo, para que nós venhamos olhar para dentro de nós mesmos e analisar se há um lugar para Cristo, ou se ainda estamos vivendo segundo os nossos pensamentos, ou se nós ainda estamos vivendo segundo a manipulação de anjos, ou seja, de pregadores, que se dizem enviados de Deus, e isso dribla a mente das pessoas, e elas ficam confusas, pensando que aquilo está correto. Então vamos olhar agora Jesus nascendo, principiando a nova criação de Deus. Nele tudo se fez novo. Isso está se tratando de vida espiritual. Em Cristo tudo se fez novo. Por isso temos que entender a importância do nascer de novo, para que Deus possa entrar em nossa vida e tirar todos os nossos pensamentos. Nascer de novo, irmão, você sabe e conhece, a criança nasce dentro de um lar, ela não sabe nada, logo ela começa a entender, ela começa a ser doutrinada pelo pai e a mãe, o que pode fazer, o que não pode, o que deve e o que não deve. Ela vai crescendo, logo ela vai aprendendo a comunicar com as outras crianças, logo vai para a escola, vai ter o aprendizado do mundo. Muitas vezes então parte para o lado religioso, vai ter o aprendizado religioso. Mas quando nós encontramos com o Senhor Jesus, tem que nascer de novo. Agora isso é um quadro que nós podemos ver claramente diante de nós, porque nós olhamos para os judeus. Os judeus eram homens santos, verdadeiros, os únicos que criam em um único Deus. Então, através deles nós temos a verdadeira religião, disse o profeta de Deus. Mas eles estavam corrompidos, os seus sentidos espirituais, pelo tempo que foi passando. Paulo escreveu que a lei estava enferma. Então podemos entender que o pensamento dos homens a respeito da palavra de Deus, da lei e dos profetas, estavam corrompidos. Então Deus chega em cena, a corrupção era tamanha que aquilo não deixou eles verem que ali estava o Messias. Portanto, os pensamentos de saduceus, herodianos, essênios e outras seitas religiosas nas quais haviam naquele dia. Isso quer dizer que nós estamos vivendo em dias semelhantes, porque há tantos pensamentos facciosos de doutrina, hoje não na Trindade mais, porque essa não engana o eleito, mas facção dentro da mensagem para enganar o eleito, e muitos são levados por essas ondas que espumam as suas próprias doutrinas.
Então a necessidade do nascer de novo. Nascer de novo depois que nós aprendemos tudo isso, meus irmãos. Isso tem que morrer. Foi isso que o Senhor Jesus disse. Aquele que quer seguir a mim, renuncia a si mesmo. Ou seja, isso tudo tem que morrer. Para aquele grande mestre sabedor de muito, o Senhor Jesus disse: necessário você nascer de novo. O seu conhecimento a respeito da lei e dos profetas não te servirão para nada, se você não nascer de novo. Mas como faz? Você é mestre em Israel, não aprendeu isso ainda? Você está há tanto tempo dizendo que é um cristão e não aprendeu o que é nascer de novo? Nascer de novo é perder tudo que nós aprendemos e começar tudo de novo com Deus. Então Paulo disse, deixa eu ler a escritura aqui, deixa eu ver se eu... Ele disse em Romanos 12, 2, ele disse assim: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, sermos transformados pela renovação do nosso entendimento. O que nós pensamos acerca da palavra de Deus tem que ser renovado pelo Espírito de Deus. Paulo disse que a palavra mata, mas o Espírito vivifica. Então o Espírito que escreveu a palavra, ou seja, o grande Deus eterno, que é o inspirador, nós precisamos dele para que os nossos sentidos sejam renovados e assim nós podemos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então não é o que nós pensamos, é o que a palavra de Deus diz. O que a palavra de Deus diz, então isso tem que ser os nossos pensamentos. O Senhor Jesus, ele disse que ele estava na terra para cumprir a vontade do Pai. Então ele era a palavra e ele fazia tudo o que o Pai determinava a ele fazer. Então vamos voltar ao princípio da criação de Deus. Então, o primeiro mês, Abib, era celebrado a festa da Páscoa, ou seja, o sacrifício, o cordeiro era entregue. Era celebrado no primeiro mês os pães ázimos. Você lembra a terceira, irmão? Está me faltando. A festa dos grãos, né? Então Jesus, ele é o pão da vida, desceu do céu, ele é a semente, grão, como ele é o nosso sacrifício. Então, se você olha biblicamente, o mundo está aí para comemorar o Natal, mas quando é que Jesus nasceu? Ele é o princípio dos meses, então ele é Abib. Então nós olhamos que quando Jesus nasceu, hoje nós olhamos o nosso calendário, que hoje ele é romano, mas o calendário gentil ou mundial, podemos dizer, ele começou de que ponto? De Jesus Cristo para cá. Então veio todos os anos, chegou em Cristo, zerou. Ele é o princípio.
a nova criação de Deus. Então tudo era para ser novo, mas o mundo continua em seus pecados. Mas Cristo é o segundo Adão. E segundo o que a palavra de Deus nos informa, nós estávamos nele, antes da fundação do mundo. Por isso se torna, nós não vamos entrar nisso, passaríamos a noite para abordar este tema, este assunto, que se Jesus não nasce, os trovões não soariam, os selos não seriam abertos, porque os trovões e os selos se trata das eras. As eras se trata do plano de redenção, e esse plano de redenção, ele envolve toda a noiva de Cristo. Toda a noiva de Cristo, ela é de Éfeso a Laodiceia, com mais os irmãos cristãos primitivos, porque a noiva é composta de judeus e gentios. Mas nós estávamos em Cristo. Se Ele não morre, nós não poderíamos ser manifestados, estarmos aqui hoje. Se aqui nós estamos, porque nós somos aquela sétima ponta, o qual o mundo religioso debocha e fala da era de Laodiceia, não conhecendo os verdadeiros eleitos da era de Laodiceia, que está naquela ponta do cordeiro. Porque aquela ponta, aquele chifre, está apontando para a era de Laodiceia, mas essa está no cordeiro. E esta do cordeiro vive segundo o espírito do cordeiro, porque ela é a noiva dele. Então ela não é enganada por credos e dogmas. Então eles falam de trovões, falam de selos, não conhecendo os selos, não conhecendo os trovões, não conhecendo o plano perfeito de redenção. Por isso estamos em uma era caótica. Estão enxergando o vesgo, né? Como se diz, são caolho. Mas Deus tem a sua palavra do jeito que ela é. E como é que nós vamos vê-la? Jesus disse: o Espírito Santo vos guiará em toda a palavra. O Espírito Santo que revelou toda a palavra através do sétimo anjo é o mesmo Espírito Santo que revela a palavra na noiva. Porque o sétimo anjo e a noiva são componentes desta noiva. Por isso encontramos muitas vezes que o irmão Brana disse que sinais estavam acontecendo na noiva, estava acontecendo com ele. Porque ele também sabe que ele é parte desta noiva. E nada mais que isso, um líder para esta noiva. Porque nós encontramos a posição da noiva, Apocalipse 5, versículo 6. Quando João olhou para o cordeiro, ele viu um cordeiro com 7 olhos, que são 7 mensageiros e 7 pontas. Então, tanto os mensageiros como os eleitos de todas as eras estavam no cordeiro. Esse cordeiro que foi morto lá em Jerusalém, ele nasceu em Belém. Belém é a casa do pão de Deus, é onde estava destinado para ele nascer. Então teve Deus que mexer com a política e José e Maria ir até Belém da Judéia, porque lá estava o ponto onde nasceria o pão do céu. Agora, a partir dele, essa nova criação. Mas, irmão, mas que tem a ver isso se há algum lugar no seu coração para Cristo? Talvez, hoje vivendo dentro do espírito natalino, do mundo, as pessoas com seus próprios pensamentos de Natal. Hoje é um dia que eu não gosto.
Tudo bem, o mundo está celebrando o nascimento de Jesus. Mas que dia ele nasceu? Ele é o princípio da criação de Deus. Então, nele tudo se fez novo. Ele é o princípio dos anos. Ele é o princípio de tudo. Biblicamente, então, Maria engravidou do Espírito Santo no 6º mês. Se contarmos do 6º ao 12º, dará 6 meses. Então temos que adentrar o ano adentro e mais 3 meses para completar os 9. Então, se pensarmos assim, vai dar entre o 3º e 4º mês. Isso é o que nos leva a pensar as Escrituras, não em dezembro. Tudo bem, mas hoje está celebrando, e é triste pensar que hoje, amanhã, tem lugar para cervejas, para comedeiras, tem lugar para suas árvores de Natal, disse o profeta, e um lugar para Cristo. São comemorações camufladas. Você vê as pessoas se reúnem, bebem e bebem e bebem bebidas alcoólicas, homenageando o grande Criador quando ele disse que os beberrão não entraram no reino dos céus. Se reúnem, vivem a vida errada, porque não busca aquele que nasceu para entrar em seu coração e celebrá-lo verdadeiramente. Muitas vezes eu fico triste, irmãos, porque nós, como os cristãos, nós vamos e infiltramos, estamos com os nossos parentes, porque somos carne, são nossos parentes. Muitas vezes achamos na obrigação de estar lá, porque se não for eles vão achar ruim. Não vai achar ruim não. Você acha ruim porque eles não vêm no culto? Eles deveriam, o nosso irmão, o primo, a mãe, o pai, eles são cristãos, eles vão na igreja, vamos com eles celebram Cristo, eles adoram a Deus, mas não tem essa preocupação. E nós vivemos preocupados, temos que fazer parte lá. Irmãos, eu não sou ignorante, eu só olho isso. Eu acho que nós não podemos ser apegados a isso e achar que somos obrigados a estar lá. Não somos. Você pode evitar? Pode. Agora, ser sábio, vai lá, dê um abraço e tchau. Mas por que temos que fazer parte daquilo e assistir tantas coisas que até mesmo nos entristece? É uma hora ruim. Há um lugar para Cristo no seu coração? Nesta noite, amanhã, você é um cristão, celebre-o. O cristão não espera dia de aniversário para comemorar. É como diz o hino, a cena da cruz não me sai da mente, o nascimento de Jesus não me sai da mente. Ele é constante na vida do cristão. Isso que nos faz adoradores, é celebrá-lo todos os dias e todas as horas. Há um lugar para ele no seu coração? Muitas vezes esquecemos que ele nasceu, que ele morreu por nós, ainda estamos envoltos aos nossos desejos carnais, às nossas dores, esquecendo que ele é o nosso curador. E ele é o mesmo, como ele nasceu há 2000 anos atrás, hoje ele está aqui da mesma forma. Então que hoje possa haver nos corações humanos um lugar onde Cristo nascer, porque não nasceu ainda, porque o dia que nascer muda pensamentos e atitudes, porque a nossa atitude é segundo a palavra de Deus e não segundo os nossos pensamentos. Por que as pessoas fazem um presépio simbólico só para olhar aquilo e lembrar, depois é desmanchado, desfeito?
Faça um presépio no coração espiritual, onde você possa contemplar Cristo todos os dias. E que a gloriosa paz, essa bondade de Deus, como nós lemos no Evangelho, que os anjos cantaram, glória a Deus nas alturas, paz na terra, pela vontade boa de Deus para com os homens. Que vontade boa? Ele mesmo se doar, se entregar por cada um de nós. Que o nosso Natal, ou seja, essa celebração seja real na nossa vida, um verdadeiro sentimento de amor, de perdão, de misericórdia para com os outros, porque assim que é o Cordeiro de Deus, Ele morreu por nós, por ser misericórdia por nós, e se nós estávamos nele, e agora então Ele está em nós para expressar a mesma coisa, de filhos e filhas de Deus, conforme Ele que é o molde, o contratipo, para que nós sejamos iguais. Então que cada coração possa ter esta noite um novo nascimento, renascer. Renascer é perder todos os nossos pensamentos e o Espírito Santo fazer-se vida em nossas vidas. Esse é o verdadeiro sentido da vida espiritual e do nascer de novo. Nascer de novo, diz o profeta, que é você morrer, para que algo ganhe vida no lugar. Cristo disse: se o grão de trigo não morrer, ele vive só, mas se ele morrer, muitos frutos há de dar. Então era necessário que ele passasse pela morte, e passando pela morte, ele foi adormecido. Então nasceu a sua noiva, que são as eras da igreja. Então ele é o princípio da criação de Deus. Então, se nós estávamos nele, nós temos que voltar a essa originalidade de vida cristã. Vida cristã é a vida que estava em Jesus Cristo, estando em cada um de nós. E é tudo isso que nós precisamos. Deus nos abençoe. Talvez poderíamos passar horas e horas, porque teríamos muita coisa boa da parte de Deus. Mas por enquanto está bom, né? Deus abençoe. Vamos ficar de pé. Querido Pai Celestial, nós te glorificamos nesta noite pela sua graça santa e maravilhosa, a qual um dia o trouxeste a esta terra, Pai, numa forma humana, recebendo um nome humano, um nome que é invocado sobre os seus filhos, pois neste nome temos a vida eterna, o perdão para os nossos pecados, a cura sobre cada e qualquer enfermidade. Tu és maravilhoso, Senhor. Nós te rendemos graças por tudo. Que o teu Espírito Santo seja presente em nossos corações constantemente. Nós precisamos de ti, Senhor. Precisamos da sua graça. Precisamos da sua misericórdia. Pois a sua palavra disse que as suas misericórdias são a causa de não sermos consumidos, e essa misericórdia se renova a cada manhã. E eu creio na sua palavra, Pai, se a cada manhã ela ainda está aqui conosco nesta noite, para renovar os nossos sentidos espirituais, para renovar a nossa vida, renovar através do novo nascimento,
que é nós morrermos e o Senhor viver em nós. Muito obrigado por tudo, Pai, por esta igreja que te ama, que reúne na sua presença. Abençoe todos quantos estão ouvindo, que creem no seu nome, possam receber cura, libertação e estar cada vez mais em sua presença. Muito obrigado por tudo, Pai. Leva-nos para casa descansados na sua presença e selados com teu Espírito Santo. Pois é o que nós te pedimos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Glória a Deus.